Nada com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje estamos aqui para ler mais 3 capítulos do livro de 1 Reis, ok? Os capítulos 10, 11 e 12. Então vamos à leitura? 1 Reis, capítulo 10. E quando a rainha de Sabá ouviu sobre a fama de Salomão a respeito do nome do Senhor, ela veio para prová-lo com perguntas difíceis. E ela veio até Jerusalém com uma comitiva muito grande, com camelos que carregavam especiarias e muitíssimo ouro e pedras preciosas. E quando chegou diante de Salomão, ela conversou com ele sobre tudo o que estava no seu coração. E Salomão respondeu-lhe sobre todas as suas perguntas. Não houve coisa alguma ocultada da parte do rei, da qual ele não lhe tenha contado. E quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão e a casa que ele havia edificado, e o alimento da sua mesa, e o assentar dos seus servos, e o atendimento dos seus ministros, e as suas vestes, e os seus copeiros, e a sua subida, pelo qual ele subia até a casa do Senhor, não houve nela mais espírito. E ela disse ao rei: foi um relato verdadeiro que ouvi na minha própria terra dos teus atos e da tua sabedoria. Todavia eu não cria nas palavras, até vim e os meus olhos o viram, e eis que nem a metade me havia sido contada. A tua sabedoria e prosperidade excedem a fama que ouvi. Felizes são os teus homens, são os teus servos, os quais estão sempre de pé diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que em ti se deleita, para te colocar no trono de Israel. Porque o Senhor amou Israel para sempre, por isso te fez rei, para fazer juízo e justiça. E ela deu ao rei 120 talentos de ouro e uma provisão muito grande de especiarias e pedras preciosas. Nunca mais ali chegou tal abundância de especiarias como estas que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. E também a armada de Irão, que trouxe ouro de Ofir, trouxe de Ofir grande abundância de árvores de almugue e pedras preciosas. E o rei fez das árvores de almugue pilares para a casa do Senhor e para a casa do rei, também harpas e saltérios para cantores. Nunca chegou ali árvores de almugue semelhantes, tampouco foram vistas até este dia. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá todo o seu desejo, tudo o que ela pediu, além daquilo que Salomão lhe deu da sua dádiva real. Assim ela se volveu e foi para sua própria terra com os seus servos. Ora, o peso do ouro que veio até Salomão em um ano era de 666 talentos de ouro, fora aquilo que ele tinha dos mercadores e da circulação dos mercadores de especiarias e de todos os reis da Arábia e dos governadores da terra. E o rei Salomão fez 200 broquéis de ouro batido, 600 shekels de ouro iam para um broquel. E ele fez 300 escudos de ouro batido, 300 libras de ouro iam para cada escudo. E o rei os pôs na casa da floresta do Líbano. Além disso, o rei fez um grande trono de marfim e o revestiu com o melhor ouro. O trono tinha 6 degraus e o topo do trono era redondo por trás e havia apoios nos dois lados
do lugar do assento, e 2 leões de pé ao lado dos apoios, e 12 leões de pé de um lado e do outro sobre os 6 degraus. Nada semelhante havia em nenhum reino. E todos os vasos de bebida do rei Salomão eram de ouro, e todos os vasos da casa da floresta do Líbano eram de ouro puro. Nenhum era de prata. Esta não era valorizada nos dias de Salomão. Porquanto o rei tinha uma armada de Tarsis com a armada de Irão. Uma vez a cada 3 anos, a armada vinha de Tarsis, trazendo ouro e prata, marfim e bugios e pavões. Assim o rei Salomão excedeu todos os reis da terra, tanto em riqueza como em sabedoria. E toda a terra procurava Salomão para ouvir a sua sabedoria, a qual Deus havia posto em seu coração. E cada homem trazia o seu presente, vasos de prata e vasos de ouro, e vestes e armadura, e especiarias, cavalos e mulas, uma proporção ano a ano. E Salomão reuniu carruagens e cavaleiros, e ele tinha 1.400 carruagens e 12.000 cavaleiros, os quais posicionou nas cidades das carruagens e junto ao rei em Jerusalém. E fez o rei que em Jerusalém houvesse prata, como pedras e cedros, ele fez em abundância, para serem como os sicômoros que estão no vale. E Salomão teve cavalos e fios de linho trazido do Egito. Os mercadores do rei receberam o fio de linho no preço. E uma carruagem subia e saía do Egito por 600 shekels de prata, e um cavalo por 150. E assim para todos os reis dos heteus e para os reis da Síria. Eles os retiravam pelos seus meios. Livro de 1 Reis, capítulo 11. O rei Salomão, porém, amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, mulheres dos Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônios e dos Heteus, das nações acerca das quais o Senhor disse aos filhos de Israel: a ela não entrareis, tampouco elas entrarão a vós, porquanto certamente elas desviarão o vosso coração atrás dos seus deuses. Salomão se apegou a estas em amor. E ele teve 600 esposas, princesas e 300 concubinas, e as suas esposas desviaram o seu coração. Porquanto sucedeu quando Salomão era idoso, que as suas esposas desviaram o seu coração atrás de outros deuses, e o seu coração não foi perfeito diante do Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, o seu pai. Porque Salomão foi atrás de Astarote, a deusa dos Sidônios, e atrás de Milcom, a abominação dos amonitas. E Salomão fez o mal à vista do Senhor e não seguiu inteiramente o Senhor, como fez Davi, o seu pai. Então Salomão edificou um lugar alto para Quemós, a abominação de Moabe, no outeiro que está diante de Jerusalém, e para Moloque, a abominação dos filhos de Amon. E de igual modo ele fez para todas as suas esposas estrangeiras, as quais queimavam incenso e sacrificavam para os seus deuses. E o Senhor ficou irado com Salomão,
porque o seu coração foi desviado do Senhor Deus de Israel, o qual lhe havia aparecido 2 vezes. E acerca disto lhe havia ordenado que não deveria andar após outros deuses. No entanto, ele não guardou aquilo que o Senhor lhe ordenou. Porquanto o Senhor disse a Salomão: visto que isto se deu contigo e não guardaste o meu pacto e os meus estatutos, os quais te ordenei, certamente rasgarei o reino de ti e o darei ao teu servo. Não obstante, nos teus dias isto não farei por causa de Davi, o teu pai, mas o rasgarei da mão do teu filho. Todavia não rasgarei todo o reino, mas darei uma tribo ao teu filho, por causa de Davi, o meu servo, e por causa de Jerusalém, a qual tenho escolhido. E o Senhor levantou um adversário para Salomão, Hadade, o Edomita. Ele era da semente do rei em Edom. Porque sucedeu quando Davi esteve em Edom, e Joabe, o capitão do exército, havia subido para sepultar os mortos, depois dele ter ferido todo o macho em Edom. Por 6 meses Joabe permaneceu ali com todo Israel, até ter destruído todos os machos de Edom. Que Hadade fugiu, ele e alguns edomitas dos servos dos seus pais consigo, para entrarem no Egito, Hadade sendo ainda uma pequena criança. E eles se levantaram de Midian e vieram a Parã e tomaram consigo homens de Parã e vieram ao Egito até Faraó, rei do Egito, o qual lhe deu uma casa e lhe determinou provisões e lhe deu terra. E Hadade achou grande favor à vista do faraó, de modo que ele lhe deu por esposa a irmã da sua própria esposa, a irmã de Táfnis, a rainha. E a irmã de Táfnis lhe gerou Genubate, o seu filho, o qual Táfnis amamentou na casa de Faraó, e Genubate esteve na casa de Faraó, entre os filhos de Faraó. E quando Hadade ouviu no Egito que Davi dormira com seus pais e que Joabe, o capitão do exército, estava morto, Hadade disse a Faraó: deixa-me partir para que possa seguir aos meus próprios pais. Então Faraó lhe disse: mas o que te faltou comigo para que procures ir para o teu próprio país? E ele respondeu: nada, todavia deixa-me ir de qualquer forma. E Deus lhe levantou um outro adversário, Rezon, o filho de Eliada, o qual fugiu do seu senhor, Hadadezer, rei de Zobá. E ele reuniu consigo homens e se tornou capitão sobre um bando, quando Davi matou os de Zobá. E eles foram para Damasco, e nela habitaram e reinaram em Damasco. E ele foi um adversário para Israel todos os dias de Salomão, até do mal que Hadade fez. E ele detestou Israel e reinou sobre a Síria. E Jeroboão, o filho de Nebate, um efrateu de Zereda, servo de Salomão, cuja mãe tinha o nome de Zeruia, uma viúva, também levantou a sua mão contra o rei. E esta era a causa pela qual ele levantou a sua mão contra o rei. Salomão edificou Milo e reparou as brechas da cidade de Davi, o seu pai. E o homem Jeroboão era um homem poderoso e valente, e Salomão, vendo no moço que ele era industrioso, fez dele governante sobre todo o encargo da casa de José. E sucedeu naquele tempo, quando Jeroboão saiu de Jerusalém,
que o profeta Aias, o silonita, encontrou-lhe no caminho, e ele havia se vestido com uma vestimenta nova, e os dois estavam a sós no campo. E Aias tomou a vestimenta nova, que estava sobre ela, e a rasgou em 12 pedaços. E ele disse a Jeroboão: toma para ti 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e darei 10 tribos para ti. Mas ele terá uma tribo por causa do meu servo Davi e por causa de Jerusalém, a cidade que tenho escolhido de todas as tribos de Israel. Porque eles me abandonaram e adoraram a Astarote, a deusa dos Sidônios, Quemós, o deus dos Moabitas, Milcom, o deus dos filhos de Amon, e não andaram nos meus caminhos para fazerem aquilo que é certo aos meus olhos e para guardar os meus estatutos e os meus juízos, como fez Davi, o seu pai. Todavia não retirarei o reino inteiro da sua mão, mas farei dele príncipe todos os dias da sua vida por causa do meu servo Davi, a quem escolhi, porque ele guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. No entanto, removerei o reino da mão do seu filho e darei a ti, a saber, 10 tribos. E ao seu filho darei uma tribo, para que Davi, o meu servo, possa ter sempre uma luz diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali colocar o meu nome. E te tomarei, e tu reinarás segundo tudo que a tua alma desejar, e serás rei sobre Israel. E o será, se tu atentares a tudo o que te ordeno, e andares nos meus caminhos, e fizeres aquilo que for reto à minha vista, para guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, o meu servo, que serei contigo e te edificarei uma casa segura, como edifiquei para Davi e darei para ti Israel. E por isso afligirei a semente de Davi, mas não para sempre. Porquanto Salomão procurou matar Jeroboão, e Jeroboão se levantou e fugiu para dentro do Egito, para Sisaque, rei do Egito, e esteve no Egito até a morte de Salomão. E o restante dos atos de Salomão e tudo o que ele fez e a sua sabedoria, não estão eles escritos no livro dos Atos de Salomão? E o tempo que Salomão reinou em Jerusalém sobre todo Israel foi de 40 anos. E Salomão dormiu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, o seu pai, e Roboão, o seu filho, reinou em seu lugar. Livro de 1 Reis, capítulo 12. E Roboão foi para Siquém, porque todo Israel havia vindo a Siquém para fazê-lo rei. Tendo Jeroboão, filho de Nebate, ouvido isto, pois estava ainda no Egito, para onde tinha fugido da presença do rei Salomão, onde habitava e de onde mandaram chamá-lo. Veio com toda a congregação de Israel e falaram a Roboão, dizendo: o teu pai fez o nosso jugo doloroso. Agora, portanto, faz mais leve o serviço doloroso do teu pai e o seu jugo pesado que ele pôs sobre nós, e te serviremos. E ele lhes disse: parti por mais 3 dias, depois retornai a mim. E o povo partiu. E o rei Roboão consultou os homens velhos que estavam diante de Salomão, seu pai, enquanto ele ainda vivia, e disse:
como vós me aconselheis para que eu possa responder a estas pessoas? E eles lhe falaram, dizendo: Se fores um servo para este povo neste dia, e servi-los e respondê-los, e falares boas palavras a eles, então eles serão teus servos para sempre. Ele, porém, abandonou o conselho dos velhos, o qual eles lhe tinham dado, e consultou os moços que haviam crescido com ele e que estavam de pé diante dele. E disse-lhes: Que conselho vós dais para que nós possamos responder a este povo que falou comigo, dizendo: Alivia o jugo que teu pai pôs sobre nós? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram, dizendo: Assim falarás a estas pessoas que falaram contigo, dizendo: O teu pai fez pesado o nosso jugo, mas tu alivia de sobre nós. Assim tu dirás a eles: O meu dedo mínimo será mais grosso do que os lombos do meu pai. E agora, como meu pai vos carregou com um jugo pesado, eu acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai vos tem castigado com chicote, mas eu vos castigarei com escorpiões. Assim Jeroboão e todo o povo vieram até Roboão no terceiro dia, como o rei havia ordenado, dizendo: Retornai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo de modo áspero e abandonou o conselho que os velhos lhe tinham dado. E falou-lhes segundo o conselho dos moços, dizendo: O meu pai fez o vosso jugo pesado, e eu vos acrescentarei ao vosso jugo. O meu pai também vos castigou com chicotes, mas eu vos castigarei com escorpiões. Porquanto o rei não atentou ao povo, porque a causa era do Senhor, que ele pudesse cumprir o seu dizer, o qual o Senhor falara a Jeroboão, filho de Nebate, por Aias o Silonita. Assim, quando todo Israel viu que o rei não atentava a eles, o povo respondeu ao rei, dizendo: Que parte temos nós com Davi? Tampouco temos nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, agora olha para a tua própria casa, Davi. Assim Israel partiu para suas tendas. Mas quanto aos filhos de Israel, que habitavam na cidade de Judá, Roboão reinou sobre eles. O rei Roboão enviou Adorão, que esteve sobre o tributo, e todo Israel o apedrejou com pedras, e ele morreu. Por isso o rei Roboão apressou-se em subir na sua carruagem para fugir para Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de Davi até este dia. E sucedeu quando todo Israel ouviu que Jeroboão havia retornado, que eles mandaram chamá-lo até a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Não houve nenhum que seguisse a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E quando Roboão tinha vindo a Jerusalém, ele reuniu toda a casa de Judá com a tribo de Benjamim, 180.000 homens seletos, os quais eram guerreiros, para lutar contra a casa de Israel, para trazer o reino de volta a Roboão, o filho de Salomão. Contudo, a palavra de Deus veio a Semaías, o homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, o filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e Benjamim, e ao remanescente do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem lutareis contra os vossos irmãos, os filhos de Israel. Retornai cada homem à sua casa, porquanto esta coisa é da minha parte.
Eles, portanto, atentaram à palavra do Senhor e retornaram segundo a palavra do Senhor. Então Jeroboão edificou Siquém no monte Efraim e nela habitou e saiu dali e edificou Penuel. E Jeroboão disse no seu coração: agora o reino retornará à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, então o coração deste povo retornará ao seu senhor, a saber, a Roboão, rei de Judá, e eles me matarão e irão novamente a Roboão, rei de Judá. Assim o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: é demais para vós subirdes a Jerusalém? Eis aqui os teus deuses, ó Israel, os quais te tiraram da terra do Egito. E ele pôs um em Betel e o outro pôs em Dan. E isso se tornou um pecado, pois o povo foi adorar diante de um, a saber, em Dan. E ele fez uma casa dos lugares altos, e fez sacerdotes dos menores dentre o povo, os quais não eram dos filhos de Levi. E Jeroboão ordenou uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, semelhante à festa que existe em Judá. E ele ofereceu sobre o altar. Assim fez em Betel, sacrificando aos novilhos que ele havia feito, e pôs em Betel os sacerdotes dos lugares altos, os quais ele havia feito. Assim ele ofereceu sobre o altar que havia feito em Betel, no 15º dia do 8º mês, a saber, no mês em que ele havia imaginado no seu próprio coração, e ordenou uma festa para os filhos de Israel, e ofereceu sobre o altar e queimou incenso. Amém? Bom, lemos os 3 capítulos aí para o dia de hoje. Amém? Então vamos orar? Pai, gratidão, o Senhor dá sempre sinais, Pai, de que o Senhor atentou aos nossos clamores. Pai, muito obrigada. Nós tivemos ali um tempo maravilhoso. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor. Agradeço por todos que estavam ali naquele local. Te louvo grandemente, Pai. Louvado e engrandecido é o seu nome, porque o Senhor ouve as nossas orações e o Senhor realiza tudo conforme a tua vontade. Eu te louvo, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, né? Te agradeço, Senhor, te agradeço por tudo que tens feito. Muito obrigada por ir e vir debaixo da sua graça. Obrigada por todos os nossos. Obrigada, Senhor, por nos amar primeiro, por nos chamar, Pai, para esse lugar. Eu te louvo e te agradeço, Pai. Deus abençoe, por favor, Senhor, a todos que estão ouvindo, que nós possamos aprender mais e mais com a tua palavra, com o teu Espírito, revelando aos nossos corações a tua vontade. Deus, muito obrigada. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço imensamente, Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Uma excelente leitura, viu? Que o Espírito Santo possa revelar muitas coisas, né, aos nossos corações. Amém? Na paz, até amanhã.